Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que foram de feriado? Espero que todo mundo ótimo. Olha só, conforme nós combinamos antes do feriado, eu vou gravar um videozinho hoje para vocês para tratarmos dos efeitos que podem ser atribuídos ou que são automaticamente atribuídos ao recurso de apelação. Essa matéria se refere à parte final daquela referente ao recurso de apelação que ficou para ser trabalhado em sala de aula e acabou não tendo tempo não sobrando tempo de nós trabalharmos. Então eu vou tentar tratar de uma maneira breve aqui para vocês a questão dos efeitos relativos ao recurso de apelação. Bom, primeiro ponto, pessoal, em relação aos efeitos, é algo que a gente já estudou um pouquinho lá na teoria geral dos recursos. O recurso de apelação, uma vez interposto, ele vai contemplar a atribuição de ao menos dois efeitos no que tange a devolução da matéria a ser debatida pelo tribunal. Isso diz respeito, é uma manifestação do chamado efeito devolutivo em extensão e efeito devolutivo em profundidade, a dimensão horizontal em relação à delimitação do objeto litigioso recursal seria o efeito devolutivo em extensão e a delimitação no que tange ao aprofundamento seria o efeito devolutivo das questões debatidas pelo tribunal para discutir, para apreciar aquele objeto litigioso recursal, seria o efeito devolutivo em profundidade, que é também chamado por parte da doutrina de efeito translativo. O efeito devolutivo em extensão para delimitação do objeto litigioso recursal, ele é previsto nos artigos 1013, no caput e na parte final do parágrafo 1º do 1013, que vão dizer para a gente basicamente o seguinte: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então vejam, o efeito devolutivo em extensão vai delimitar o que pode ser apreciado pelo tribunal em consonância com o pedido formulado no recurso. Exemplo, suponham vocês que eu tenho ingressado com uma ação de indenização formulando as seguintes pretensões, os seguintes pedidos: indenização por dano moral, indenização por dano estético, indenização por dano material. Eu obtive êxito apenas no acolhimento do pedido relativo à indenização por dano material. Isso significa que eu tenho interesse em recorrer, posso recorrer, tem interesse recursal em relação ao pedido de dano estético, em relação ao pedido de dano moral, já que eu ganhei só o dano material, só que eu decido recorrer apenas em relação ao dano moral e deixo o dano estético de lado. A partir do momento em que eu impugno a sentença apenas em relação ao capítulo que se refere ao dano moral, o tribunal tem a atividade cognitiva de apreciação restrita a esse pedido formulado no recurso, ou seja, ele não pode ir além do efeito do pedido formulado na pretensão recursal. Ele só pode apreciar a questão dos danos morais, reformando a sentença ou optando por mantê-la. Então, a atuação do tribunal, ela se limita àquilo que foi objeto da pretensão recursal e por isso é efeito devolutivo na dimensão horizontal, em extensão. A atuação do tribunal só se estende até o limite do pedido formulado no recurso pela parte recorrente. Já o efeito devolutivo em profundidade, que encontra previsão legal também no artigo 1013, no parágrafo 1º, primeira parte, e no parágrafo 2º, vai dizer pra gente que, apesar do pedido recursal fixar o objeto litigioso recursal, delimitando a atuação do tribunal no que se refere ao que foi pedido no recurso, o tribunal, para examinar o pedido recursal, pode reexaminar todos os fundamentos e questões
fáticas de direito discutidas e suscitadas no primeiro grau, ainda que não necessariamente apreciadas na sentença. Então, suponhamos o seguinte, numa ação de cobrança, o réu invoca dois fundamentos de defesa, prescrição e compensação de dívida. Suponham que nas sentenças o juiz só tenha apreciado a questão da prescrição, deixando de apreciar a questão da compensação, que seria o segundo fundamento de defesa apontado pelo réu. Suponham vocês que o juiz, ao apreciar a prescrição, tenha apreciado e rejeitado a prescrição e condenado o réu, julgado procedente o pedido de cobrança do autor. O réu, obviamente, tem interesse de recorrer, ele manifestou recurso de apelação, contudo, na apelação ele poderia ter invocado dois fundamentos para suscitar a reforma, para requerer a reforma da decisão que o condenou. Ele poderia ter novamente argumentado a favor do acolhimento da prescrição e, eventualmente, solicitado o acolhimento, em caso de rejeição da prescrição, da questão da compensação da dívida. Contudo, como a sentença dizia respeito apenas à prescrição, ele acabou fundando a sua argumentação recursal apenas nesse ponto, prescrição. Isso não impede, contudo, que o tribunal revolva outros fundamentos discutidos no primeiro grau, ou seja, que o tribunal examine a questão da compensação da dívida, tendo em vista que ela foi um dos fundamentos suscitados em defesa, que mesmo não apreciado pelo juiz na sentença do primeiro grau, permite que o tribunal se pronuncie a respeito por ter sido matéria suscitada pelo réu no primeiro grau. Ok? Essa é a atuação do efeito devolutivo em profundidade, que também é chamado por autores como Daniel Assunção, Cândido Rangel Dinamarco, Alexandre Freitas Câmara, Humberto Teodoro, de efeito translativo. Então, enquanto o efeito devolutivo na dimensão horizontal de extensão delimita a atuação do tribunal ao que foi pedido pelo recorrente no recurso, o efeito devolutivo em profundidade ou efeito translativo na dimensão vertical permite que o tribunal se aprofunde no exame de fundamentos relativos ao objeto litigioso recursal, relativos ao que foi solicitado pelo recorrente no recurso. Ele examine questões que foram suscitadas no primeiro grau, ainda que elas não tenham sido objeto de fundamentação no recurso, ainda que elas não tenham sido sustentadas pelo recorrente no recurso, apenas pelo fato de elas terem sido sustentadas no primeiro grau, isso já permite que o tribunal as examine, ainda que elas não tenham sido objeto de apontamento expresso pelo juiz e nem pelo recorrente no seu recurso. Bom, esse efeito evolutivo em profundidade encontra previsão, como eu disse, na primeira parte do parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 1013, que vão dizer para a gente basicamente o seguinte: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas. Por sua vez, diz o parágrafo 2º, quando o pedido ou defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, vejam, os fundamentos relativos ao capítulo impugnado serão necessariamente apreciados pelo tribunal, ainda que não tenham sido suscitados pelo recorrente e nem solucionados no primeiro grau, ok? Uma outra observação ainda relativa à questão do efeito devolutivo, que é uma novidade para nós, porque não foi discutido em sala de aula no tocante à teoria geral dos recursos, é a questão da análise do mérito pelo tribunal após o tribunal afastar motivo de extinção do processo, que muitos autores simplificam dizendo que seria uma espécie de manifestação da teoria da causa madura. Esse efeito análise de mérito pelo tribunal, quando o tribunal afasta a causa de extinção do processo, é um efeito previsto no parágrafo 3º do artigo 1013, que diz basicamente que se o tribunal
já estiver em condições, se o tribunal perceber que o processo já está em condições de imediato julgamento, ele pode afastar a causa de extinção do processo e já examinar as questões meritórias sem a obrigação de cassar a sentença e determinar o retorno do procedimento para o primeiro grau, para que o primeiro grau se manifeste a respeito do mérito que ainda não foi apreciado. Né? Então, o parágrafo 3º do 1013, que segundo alguns autores como Daniel Assunção e o próprio Fred Didier vão dizer é manifestação, ainda que não em todos os incisos, é uma das manifestações da teoria da causa madura, permite que o tribunal, ao examinar uma decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo que existe um vício, ao invés de cassar a sentença, determinando o retorno dos autos para que o primeiro grau aprecie o mérito que ainda não foi examinado, ele simplesmente reconhece que existe a nulidade, mas ao invés de determinar o retorno para o primeiro grau, ele mesmo examina o mérito da pretensão, né, que ainda não foi julgado. Um exemplo disso, para poder ilustrar a questão, imaginem o seguinte: imaginem que estamos diante de uma ação civil pública manifestada por uma associação de consumidores que se instituiu há mais de 10 anos. Isso é um caso real que aconteceu comigo durante a minha atuação profissional há algum tempo atrás e estou compartilhando com vocês. Imaginem então que tenha sido ajuizada uma ação civil pública por uma associação de consumidores constituídas há mais de 10 anos. Para que a associação de consumidores tenha legitimidade para a propositura de ações coletivas, a Lei de Ação Civil Pública, bem como o Código de Defesa do Consumidor, exigem 2 requisitos: a chamada pré-constituição e a pertinência temática. A pré-constituição exige que a associação esteja constituída há pelo menos um ano antes da propositura da ação. A pertinência temática, por sua vez, exige que o exame, o objeto discutido na lide pela associação tenha a ver com sua defesa societária, ou seja, tenha a ver com a bandeira que ela levanta institucionalmente. Se ela, por exemplo, defende consumidores, ela pode ajuizar ações coletivas para a defesa de consumidores. Se ela defende meio ambiente, ela pode ajuizar ações coletivas em defesa do meio ambiente. Enfim, cumpridos esses requisitos, a associação é tida como representante adequado para a defesa em juízo em ações coletivas. Então, suponham vocês que a ação tenha sido ajuizada pela Associação de Defesa dos Consumidores para discutir, por exemplo, um aumento abusivo de mensalidades em plano de saúde. Existe uma pertinência temática e se a associação foi constituída há mais de 10 anos, também existe o requisito da pré-constituição. Imaginem, contudo, que a associação, no momento da propositura da ação, tenha juntado apenas uma certidão expedida por cartório com data atualizada, dizendo que ela foi constituída, sem a indicação de data de constituição, só com carimbo atualizado da certidão referente à data de hoje, que é a data em que foi proposta a ação coletiva. Imaginem que essa questão não é percebida quando do recebimento da petição inicial, não é alegada em contestação e a ação tramita normalmente. O procedimento é regularmente instruído, produz-se perícia, prova documental, enfim, toda a instrução probatória é coletada. O procedimento já está maturado para julgamento, tendo em vista que as provas necessárias já foram produzidas, e aí então o juiz coloca os autos conclusos para a sentença. E no momento de sentenciar, ao invés de examinar o mérito da pretensão coletiva, opta pela extinção do processo sem julgamento de mérito, fundamentando sua sentença na ilegitimidade ativa da parte autora, ao argumento de que a parte autora estava constituída há menos de um ano e, portanto, faltava ali o requisito da pré-constituição.
e, em razão disso, houve extinção do processo sem resolução de mérito. A parte autora, ciente de que a Constituição havia ocorrido há mais de 10 anos e que foi apenas um defeito da petição inicial, decide então recorrer através de recurso de apelação para o tribunal, argumentando que a certidão demonstra apenas uma situação atual de constituição da empresa junto a seus estatutos sociais para demonstrar que ela foi constituída há mais de 10 anos atrás, e então solicita a anulação da sentença e a apreciação do mérito da pretensão pelo próprio tribunal. Percebam, pessoal, que neste caso, verificando o tribunal a existência de uma decisão equivocada que extinguiu sem razão o procedimento porque a parte era totalmente legítima, ele pode simplesmente reconhecer que havia um vício na sentença, reconhecendo esse vício, ao invés de anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o primeiro grau, o que demonstraria perda de tempo, implicaria em morosidade, em atraso excessivo, o tribunal pode, afastando a causa de nulidade, ele mesmo examinar a pretensão formulada pela parte autora que não foi objeto de apreciação no primeiro grau. Ou seja, ele mesmo pode examinar e julgar os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo que a parte autora é parte legítima, já julgar procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes os pedidos relativos à pretensão autoral, ok? Então, o tribunal faria as vezes do juízo de primeiro grau, haveria uma espécie de delegação desse poder de análise de mérito, que a princípio é do juiz de primeiro grau, para o tribunal, para o juiz ad quem, para o juízo de segundo grau, sem que haja supressão de instância ou sem que haja qualquer ilegalidade nisso. Nesse caso, é até possível se falar, supostamente, numa reformatio impégius, né? Se admitir, inclusive o próprio STJ tem posicionamento nesse sentido, de que a análise de mérito do tribunal, pelo tribunal, no caso de afastamento de uma causa de extinção do processo no primeiro grau, poderia implicar numa piora de situação para o recorrente, né? Então, na aplicação da teoria da causa madura, que é justamente essa análise do mérito pelo tribunal, quando o tribunal reconhece que a decisão de primeiro grau de extinção do processo em resolução do mérito está equivocada e que deveria determinar o retorno dos autos para o primeiro grau, mas esse retorno é desnecessário porque o processo já está em condições de imediato julgamento, né? Neste caso, não há proibição da reformatio impégius, ou seja, como o tribunal vai apreciar pela primeira vez, né, o mérito da pretensão, pode ser que a situação do recorrente venha a piorar, né? Suponhamos que a questão tenha sido favorável ao recorrente no primeiro grau ou parcialmente favorável, ele tenha recorrido e no recurso, com análise do mérito, a situação do recorrente venha a piorar. Isso é possível, tendo em vista que pela primeira vez vai haver análise do mérito pelo tribunal, já que o primeiro grau não se empenhou em discutir a matéria de mérito, já que tratava-se de uma destes, a sentença extinguiu o processo em resolução de mérito, ok? Então, vejam, a questão da análise do mérito pelo tribunal após afastar causa de extinção do processo está prevista, como eu disse, nos parágrafos 3º e também no 4º do 1013. E o parágrafo 3º vai dizer para a gente o seguinte: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, inciso 1º, reformar sentença fundamental